Olá a todos, muito boa tarde. Estamos já na nossa próxima palestra e nesse momento nós estamos dando início a esse evento que é Dialogando Saberes, Linguística, Tradução e Interpretação em diferentes perspectivas, idealizado e promovido pelo grupo de pesquisa Ling Cognity, Linguagem e Cognição, Escolhas Tradutórias e Interpretativas. Lembre-se, este evento tem transmissão pelo canal e pela página do Facebook do nosso grupo de pesquisa. Convidamos a todos vocês a participar desse webinar do nosso grupo de pesquisa. E esse evento é totalmente online e ele também conta com a participação dos nossos movimentos associativos, juntamente com o movimento federativo da categoria dos tradutores e intérpretes da língua de sinais, a FEBRAPILS. Nesse mesmo sentido, também temos a colaboração de outras instituições de ensino superior, como a Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal de Santa Catarina, a UNB e a UNOeste, bem como seus respectivos grupos de pesquisas. E não podemos deixar de mencionar o Intertrad, que está com a presença dos seus tradutores e intérpretes aqui nesse momento, nesse evento que nós realizamos e preparamos para vocês. O objetivo principal é que, porque compreendemos que toda a prática do tradutor, intérprete de Libras, português, TILSP, envolve várias competências, e entre elas, algumas bem específicas, que podem ser compreendidas e desenvolvidas a partir das contribuições da linguística cognitiva e de outras áreas e de outras diferenças, formas e saberes. E com isso, convidamos a todos vocês a prestigiar, neste momento, mais uma palestra que nós preparamos com todo carinho para você que está aí nos assistindo. Nós temos a honra de anunciar nesse momento a nossa querida, posso dizer assim, em particular, a professora doutora Neiva de Aquino Albres. Ela é professora do curso Letras Libras e da pós-graduação em Estudos da Tradução, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Também é doutora em Educação Especial pela UFSCar e mestre em Educação pela Universidade, pela UFMs, Brasil. Tem experiência na formação de professores de Libras e no desenvolvimento de material didático dessa língua, lá pela FENES. E na formação de tradutores e intérpretes de Libras, em curso de graduação e especialização. Ela é docente e coordenadora pedagógica em escolas bilíngues para surdos, consultora de projetos em língua aplicada, em linguística aplicada, e na assessoria para a implementação da educação bilíngue em secretarias municipais e estaduais de educação. Também é líder do grupo de pesquisa didática e ensino de tradutores e intérpretes de língua de sinais, de TILS, e também membro do grupo de pesquisa de interpretação e tradução de língua de sinais, que é Intertrades. Então, com vocês, a nossa professora, doutora Neiva de Aquino Albres. Com vocês, ela estará fazendo essa palestra com vocês. Olá, Flávia, tudo bem? Gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. É muito importante esse momento de conexão, de diálogo. Acho que é um espaço fundamental para a aprendizagem, né, e para a interlocução entre os pesquisadores, entre os alunos, entre pessoas interessadas na área. Então, eu agradeço bastante pelo convite. E hoje eu preparei, né, um material para conversar um pouco, para discutir sobre tradução comentada. A tradução comentada, ela tem diferentes perspectivas, né, por isso do título da minha palestra aí, eu coloquei os significados discursivos, metodológicos e didáticos. Então, eu vou tentar, nesse pequeno espaço de tempo, fazer uma apresentação bem genérica, tá, sobre a tradução comentada. Próximo slide, por favor. Como a Flávia já mencionou, né, eu sou professora da UFSC, trabalho no curso de graduação Letras Libras e no programa de pós-graduação em Estudos da Tradução, onde eu oriento também pesquisas de mestrado e doutorado. Próximo slide. E eu queria contar para vocês um pouquinho, né, anterior, o slide 2, isso.
eu gostaria de contar para vocês um pouquinho sobre o início, né, o início desse trabalho. É o slide anterior, slide 2. Como que eu comecei a me aproximar da questão da tradução comentada, né? Foi na sala de aula. Então, a minha primeira contato, né, com o método, com os modos de fazer tradução comentada, se deu principalmente dentro de uma disciplina de literatura surda, em que eu pensei em organizar algumas atividades práticas de tradução com os alunos, e de reflexão sobre o próprio fazer tradutório, e aí eu fui me aprofundando um pouco mais sobre os modos de fazer a tradução comentada, né, e dessa perspectiva pedagógica. E depois disso, comecei a ler, buscar trabalhos de pesquisa, de mestrado, doutorado, para tentar compreender um pouquinho mais. E desde o início, uma coisa que me provocava, a própria terminologia, né, como se denomina essa técnica, esse método, esse procedimento, e o que é isso de fato. Então, no slide 3, eu trago para vocês algumas expressões em outras línguas, de como se denomina a tradução comentada. Próximo slide, no 3, eu trago para vocês, então, essas expressões. Aqui, por exemplo, ela pode ser denominada de tradução com comentário, tá? Aqui eu tenho, os 3 primeiros são em inglês, né? Depois a gente tem expressões em espanhol, catalão, depois a gente tem expressões em francês e em alemão. Então, você pode chamar de tradução com comentário, tradução anotada, tá? Comentários de tradução, tradução justificada, e aí você tem essas nomenclaturas para dizer desse fazer, desse processo, do executar a tradução e registrar o processo. E eu fiquei pensando, como eu vou dizer isso em Libras, né? Porque eu dando aula para alunos surdos e ouvintes, eu precisava usar essa terminologia, uma terminologia técnica, né? E no início eu comecei a usar uma tradução mais literal, digamos assim, né? Tradução, e aí fazia como se fosse a opinião, né, o comentário sobre essa tradução. Próximo slide, por favor, o slide 4. E aí, eu percebi que ocorriam alguns equívocos, porque não é uma opinião sobre a tradução, não é uma opinião sobre uma tradução do outro, né, é sobre uma tradução feita por mim, é um olhar, é uma introspecção sobre o processo que eu desenvolvi para chegar na minha versão de tradução. Uma outra questão, depois a gente foi usando outros termos e eu vendo como outras pessoas sinalizavam, né, tradução e, por exemplo, avaliação. Só que você tem uma outra questão que também não é a crítica da tradução, não é a avaliação da tradução do outro, né, e visualmente, geralmente as traduções comentadas, elas apresentam a língua de partida, a língua de chegada, como está nessa imagem aí no slide, né? Então, você tem 2 colunas, e abaixo você faz uma explicação, uma justificativa do porquê das escolhas tradutórias. Então, atualmente, eu tenho usado esse sinal, tradução e essa explanação, né? Essa expansão justificando quais as escolhas tradutórias de quem fez essa tradução, tá? Então, essa é uma possibilidade de tentar explicar. Então, foi o que eu combinei com os intérpretes, que eles usariam esse sinal para essa palestra especificamente. Próximo slide, por favor. E aí, para organizar a nossa fala, eu queria apresentar para vocês como eu estruturei, né, esse momento. Eu coloquei como propósito apresentar alguns conceitos, né, de tradução comentada. Eu digo alguns porque não existe um único conceito, né, os autores têm tentado formular abstratamente o que seria essa tradução comentada. Depois, em segundo, estabelecer as principais características da tradução comentada. Em terceiro, né, tentar mostrar para vocês a definição dessa tradução comentada como um gênero discursivo acadêmico literário. Então, ele tem uma estrutura, né, de apresentação.
tentar descrever um pouquinho os procedimentos metodológicos quando você vai assumir a tradução comentada como um método de pesquisa. E, em quinto, eu vou ilustrar, vou mostrar formas de apresentação da tradução comentada visualmente dentro, por exemplo, de um artigo científico, de uma dissertação ou de uma tese, tá? Então, eu pretendo percorrer esse caminho com vocês hoje na minha fala. Próximo slide, por favor. E aí, já, né, no propósito do primeiro objetivo do nosso trabalho, eu trago autores clássicos dos estudos da tradução, são autores que qualquer dissertação, tese que você pegar, que tiver como propósito a execução de uma tradução comentada, vai citar esse autor, né, Williams e Chesterman, em que eles vão definir a tradução comentada como um tipo de análise de texto, tá? Então, você analisa um texto, mas um texto traduzido. E essa tradução comentada, ela tem duas perspectivas, a introspectiva e a retrospectiva. A introspectiva no sentido da investigação do raciocínio, do processo mental, de quais foram as escolhas, quais os critérios e por que o tradutor chegou a uma certa tradução. A retrospectiva é porque depois dessa tradução pronta, eu posso olhar o que foi feito e fazer uma análise do produto, do que foi executado, já com o distanciamento de tempo do momento que eu executei a tradução. Então, para Williams e Chesterman, a tradução comentada, ela tem essas duas tarefas, tá? O processo de análise no momento da execução da tradução e o processo de análise da tradução já feita, ela já realizada. E com esses dois dados, você faz a tradução comentada. Então, a tradução comentada, ela tem que estar nos dois focos, a do processo de execução e quando a tradução já pronta, tá? Próximo slide. E trazendo outros autores, né, aqui já nacional, a gente tem Freitas, Torres e Costa, inclusive são professores da UFSC. A UFSC, ela tem uma tradição de trabalho com tradução comentada no mestrado e doutorado na pós-graduação, né? Eles vão dizer que, basicamente, a tradução comentada é a tradução do texto, geralmente um texto literário, tá? E você faz um comentário sobre essa tradução a partir de teorias da tradução. Então, o que esses autores, eles acrescentam conceitualmente ao que anteriormente já tinha sido dito? É que essa análise não é análise do que eu acho, eu fiz assim por conta disso, tal. Ela é uma análise embasada em alguma perspectiva teórica, algum autor, algum conceito específico que eu posso discutir, destrinchar sobre essa tradução. Então, eles vão dizer que esse comentário, ele precisa estar fundamentado em uma teoria da tradução, tá? Mas não somente a teoria da tradução, porque você pode usar como fundamentação teórica estudos linguísticos, estudos da filosofia, até mesmo estudos sociológicos, por exemplo, antropológicos, se você for fazer uma análise da relação dessa tradução com questões extratextuais, né, com questões sociais. Então, é possível você usar teorias diversas para fazer a análise da tradução. No slide seguinte, a gente dá continuidade a esses mesmos autores, né, que vão discutir, principalmente do processo, quando o tradutor, ele se propõe, né, a entender as suas próprias escolhas tradutórias, tá, e analisar os efeitos que essas escolhas têm por conta de questões ideológicas, políticas, literárias. Então, não é a tradução meramente pela execução da tradução, mas esse sujeito envolvido de aspectos sociais, ideológicos, porque esses aspectos, eles influenciam bastante as escolhas do tradutor. Mais adiante, né, no próximo slide, tem outros autores, são autores da USP, que também trabalham com tradução comentada, inclusive eles têm um artigo bastante interessante, Zavaglia, né, e outros autores, e et al., eles vão discutir que, apesar de no Brasil, por exemplo, a gente já ter uma certa tradição de uso de tradução comentada, né,
várias pessoas fazem tradução comentada, isso desde o TCC, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, ou mesmo trabalhos de final de disciplina na pós-graduação, isso pode ser pedido como tradução comentada. Apesar dessa certa tradição, ainda não se encontra, né, um trabalho teórico, empírico, que possa elucidar os modos de fazer a tradução, ou seja, que oriente como fazer, que delimite a arquitetônica desse gênero, a estrutura textual, discursiva, de como se apresentar uma tradução comentada. E provocada pela leitura desses autores, foi que eu recentemente fiz um trabalho e foi publicado um artigo científico tentando contribuir, né, com esse pensar os modos de fazer a tradução comentada, tá? E aí, o que esses autores, eles estavam criticando? É um texto de 2015, né, da Zavaglia, e eles vão dizer o seguinte, que a falta de referência, né, de como fazer a tradução comentada, por um lado, ela te deixa mais livre. Então, eu faço do modo que eu acho que é o adequado. Mas, por outro lado, dificulta para quem está começando a fazer uma tradução comentada, porque você não tem um guia, você não tem um manual. Eu nem gosto da palavra manual, porque não é uma receita que se segue. Mas, por exemplo, quando você vai fazer pesquisa, quando você empreende uma pesquisa, né, você tem vários materiais, livros que são referência sobre metodologia científica. Então, os livros de metodologia científica, né, fundamentos metodológicos, eles vão abordar alguns requisitos, alguns critérios para a execução de pesquisa científica. E esses critérios, eles são bem rigorosos, até para o reconhecimento desse fazer como ciência. E o que esses autores estão criticando é que falta, né, no campo dos estudos da tradução, esse certo direcionamento. E, de fato, quando você pega, por exemplo, dissertações e teses para ler dos estudos da tradução, algumas não têm essa preocupação, né, esse rigor metodológico de explicitar, ou se de fato esse pesquisador, ele adotou algum instrumento que desse um viés mais científico, mais rigoroso, né, mais planejado para essa pesquisa. Então, é nesse ponto que a crítica se coloca dentro do estudo da tradução, sobre as traduções comentadas já realizadas. E aí, no próximo slide, no slide 10, eu tentei também trazer uma visão, não só do Brasil, não é uma crítica às traduções comentadas realizadas no Brasil, mas também a traduções comentadas e estudos, né, dentro dessa configuração, digamos assim, realizados no exterior também. Esse é um livro, né, sobre pesquisas, sobre metodologias de estudos da tradução, e Saldanha e O'Brien vão dizer que, por exemplo, o uso de estudos de caso em estudos da tradução, muitas vezes falta uma discussão das características, dos requisitos, né, do que, como foi realizada a tradução, e parece que o pesquisador do estudo da tradução vai dizer assim, eu estou fazendo um estudo de caso, eu estou olhando uma tradução, então, estudo de caso, e só diz isso, e não explicita os procedimentos, os métodos, o passo a passo da sua pesquisa. Além disso, não explicita as intercorrências, porque você pode ter planejado algo e no percurso você teve que replanejar. Isso acontece muito, quem faz pesquisa sabe. Não dá certo de um modo, você elabora um instrumento, você precisa refazer, dependendo da perspectiva teórica, você faz até um piloto para testar esse instrumento e depois aplicar de fato, né, para tentar evitar problemas do que você planejou, do que você pensou inicialmente. Então, a crítica que se faz internacionalmente é a falta desse rigor científico dentro dos estudos de caso, nos estudos da tradução, tá? No próximo slide, ainda sobre os mesmos autores, né, eles vão dizer o seguinte, que às vezes há quase uma ausência, né, de documentação em termos de procedimento, coleta e análise de dados.
de estudos de caso. Então, isso é uma forma equivocada, a pessoa pode entender que você faz de qualquer forma, né? Não é uma forma livre. O estudo de caso e a tradução comentada não é uma forma livre. Ela precisa ter um rigor científico, ela tem requisitos importantes para que seja reconhecido como uma pesquisa científica. E aí, claro, existe um certo grau de flexibilidade, né, de readequação, a depender do texto que você escolhe, do gênero, da modalidade de língua, dentro das traduções comentadas. Mas é preciso que isso seja explicitado, tanto num projeto de pesquisa como planejamento, e depois no relatório de pesquisa, seja ele o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese, ou mesmo um artigo científico, que é uma síntese da pesquisa, é preciso ter uma seção, metodologia científica, metodologia de pesquisa, percurso da pesquisa. Você pode chamar da forma que você quiser, mas ali você vai apresentar para o seu leitor, de forma generosa, os passos que você adotou para chegar no seu resultado, né, nas suas conclusões. E por que é importante também fazer isso? Porque outros pesquisadores aprendem com essa leitura, aprendem os modos de fazer. Quantas vezes aí quem está fazendo pesquisa, dissertação, tese, o que seja, né, até o próprio TCC, você fala assim, deixa eu ver o modelo, deixa eu ver como é que estão fazendo, como se organiza, né, uma tradução comentada. Então, nesse sentido, é importante essa preocupação de quem vai assumir, de quem vai trabalhar com a tradução comentada, esse aspecto metodológico, tá? Dentre os manuais de tradução comentada, os manuais de metodologia científica, a gente tem, geralmente, você tem uma divisão, digamos assim, você pega um manual, né, por exemplo, bem comum, todo mundo usa, Lakatos e Marconi, Trivinho, Ciências Sociais e Pesquisa, são livros básicos de metodologia científica. Quando você abre esses livros, você não encontra tradução comentada aqui, né? Não é nem pela novidade da tradução comentada, eu acho que falta, na verdade, uma incorporação dos estudos da tradução dentro desses livros mais genéricos, digamos assim. Mas lendo o livro, por exemplo, a gente tem metodologias específicas, que são das ciências sociais e humanas, e aí, dentre essas metodologias, você tem o estudo de caso, que é um deles, né, você tem pesquisação, você tem pesquisa participante, você tem aí como instrumentos mais de pesquisa, entrevista, videogravação, então você tem diferentes tipos de pesquisa. Pela definição que a gente apresentou já, né, do que é uma tradução comentada, conceitualmente, ela se enquadra, ela melhor, né, compreendida como um estudo de caso, porque é estudar um caso específico, em particular, uma situação em que um tradutor, à frente de um texto, pensa sobre esse texto, em um momento histórico demarcado, tá? E aí você tem que ter esses instrumentos, esses procedimentos de pesquisa para poder registrar todo esse processo. No próximo slide, eu trago também uma outra referência internacional, Susan Basnett, em que ela vai dizer que a própria história dos estudos da tradução, ela tem esse movimento, né, de se pensar a tradução uma questão impessoal, tá, de olhar a tradução como algo fixo, sem influência do sujeito, para esse movimento da introspecção, ou seja, de olhar os processos, de como funciona mentalmente, ou como o sujeito que traduz é um sujeito singular, e ele vai fazer as suas escolhas, suas opções, né, nesse processo. E aí ela vai dizer que dentre esses estudos introspectivos, que vão olhar o processo de tradução, tá, ele tem se afirmado na relação com outras áreas científicas, com outros campos, como sociologia, antropologia, e aí eu acrescento, né, a filosofia, a literatura, estudos da linguagem, com as análises discursivas da linguagem. Então, no diálogo com essas outras áreas e com esses outros autores, é que o estudo da tradução, ele dialoga com as teorias, com conceitos diversos,
mas a crítica que se faz é que, pelo uso do estudo de caso, está faltando esse diálogo com os procedimentos metodológicos, com os instrumentos metodológicos e com esse rigor científico para a produção das pesquisas no campo dos estudos da tradução, tá? Então, até aqui, eu tentei apresentar para vocês os conceitos, né, de diferentes autores sobre o que é a tradução comentada, esse movimento, essa crítica que se tem feito pela falta do rigor científico, dessa estruturação dentro da tradução comentada, e no slide seguinte, eu quero apresentar para vocês, então, uma síntese geral, tá? Próximo slide, por favor, o 13, isso. E aí a pergunta se faz, então, ok, Neiva, o que é, então, essa tradução comentada? A tradução comentada, ela pode ser muitas coisas. Então, ela pode ser, a depender da perspectiva teórica que você vai trabalhar, ou como que você vai empregar a tradução comentada, né? A gente pode dizer, então, que a tradução comentada, ela é um procedimento de pesquisa que se caracteriza dentro, por exemplo, de um estudo de caso, tá? Você pode dizer também que a tradução comentada é um tipo de análise de texto, né, e tradução. Ou você pode dizer que a tradução comentada é um gênero acadêmico literário, quando você pensa já na tradução como aquele produto feito, aquele artigo científico, aquele relatório de pesquisa, é um gênero também, né, acadêmico literário, um gênero textual, dependendo de que perspectiva você trabalha. Mas é o seguinte, a gente tem outras possibilidades de resposta para essa pergunta, no próximo slide. E a tradução comentada, ela pode ser pensada também como um método científico, tá, de tradução literária. A tradução comentada, ela pode ser pensada como uma atividade didática para a formação de tradutores. Muitos professores, às vezes, adotam, professores que formam tradutores e intérpretes, adotam a tradução comentada, mas partes, digamos assim, do que seria um método didático, tá? E a tradução comentada também pode ser um tipo de avaliação, porque eu posso propor uma atividade em que o sujeito vai fazer a tradução comentada e eu vou avaliar quais foram os processos, as escolhas e o produto que ele produziu, o produto tradução, né? Então, a tradução comentada pode ser tudo isso, tá? Mas aqui, para essa palestra, né, eu não vou me ater às questões didáticas, às questões de formação, eu vou tentar, agora em diante, falar um pouquinho mais sobre a tradução comentada como um método, o método de pesquisa e as formas de apresentação dessa tradução comentada no relatório final, no trabalho científico, tá? Próximo slide, por favor. E aí, já definindo, né, assumindo essa tradução comentada como um estudo de caso, você pode se perguntar o que eu preciso fazer, então, para eu dizer que eu estou fazendo uma tradução comentada, tá? Primeiro ponto é você ter consciência de que o que você está fazendo é um estudo de caso, você está olhando o processo de tradução de um texto específico, tá? Você precisa descrever o delineamento, os procedimentos da pesquisa, tá? As intercorrências, os passos seguidos, que critérios você adotou para a produção dessa tradução comentada, então você precisa explicitar isso para o seu leitor. Mais adiante, eu tenho um outro slide que eu vou dizer desse processo. Então, você tem o antes da tradução, você tem o processo da tradução e você tem o depois da tradução. Lembra lá no primeiro conceito que Williams e Chesterman vão dizer que a tradução comentada ela é introspectiva e retrospectiva? Então, você precisa olhar tanto esse antes, processo e depois da tradução feita, tá? Então, antes, você vai dizer da escolha, do porquê da obra, do porquê desse material, de que você escolheu para traduzir. No processo de tradução, você tem que detalhar, né, como foi a atividade, o registro do processo, que instrumentos você usou, e após a tradução, você faz uma análise desse produto e do processo, e constrói, né, numa arquitetônica textual, o gênero acadêmico-científico de apresentação de pesquisa. Então, nesse sentido,
eu acho que é importante, o que é preciso pensar, né, e elaborar bem, é o registro desse processo. E um dos instrumentos fundamentais é o diário de tradução. Então, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho dele. Quando a gente está falando de estudo de caso, é muito comum as pessoas falarem do diário de campo, né? Vocês já ouviram falar isso, diário de campo? Eu fui fazer uma entrevista com os professores na escola, e aí em todo o percurso, tinha um diário lá que eu ia anotando as minhas impressões, né? Ou você foi fazer uma videogravação de uma atividade, de uma aula, de uma tradução, de uma interpretação, e você põe lá a câmera para gravar e você fica anotando no diário de campo. Então, o diário de campo já é um termo consolidado, uma expressão consolidada dentro dos estudos de caso. Quando a gente fala de tradução comentada, alguns autores têm adotado essa terminologia, mas chamado de diário de tradução. Você não está no campo, você está com o texto ou com o vídeo, com o material que você está traduzindo, e você tem que fazer um registro rigoroso sobre o que você pensou, sobre as suas escolhas, sobre as intuições que você teve no momento para pensar, as pesquisas que você desenvolveu. Então, nesse diário, você vai descrever o vivido. E só você, com aquele texto, que sabe o que você pensou, né? Sentimentos, comentários, reflexões, a sua experiência com essa tradução, tá? E não adianta você deixar para escrever isso depois, porque esquece. No momento, você leu aquela frase, aquele texto, no momento da palavra, da contrapalavra, do seu diálogo com esse texto, que você tem uns insights. Então, nesse momento, é importante você estar com esse diário registrando, tá? O que você pensou, às vezes até um pensamento bobo e depois você desiste daquela versão de tradução. Mas é importante ter esse registro. Então, por isso, do instrumento de diário da tradução para o rigor científico. Agora, no próximo slide, eu vou dar um exemplo de uso de diário da tradução. Essa é a Tailana, né? Darif, ela foi minha aluna de TCC no Letras Libras na UFSC, e ela fez um trabalho de tradução de literatura infanto-juvenil, e ela construiu todo esse processo de forma bem rigorosa. Ela fez um diário de tradução do processo de tradução desse livro, né? Como que nós montamos? Nós pensamos assim, olha, vamos tentar registrar tudo, e aí tem alguns autores que vão discutir. Você anota, como se fosse um diário, você anota o dia, você anota onde você estava, qual a sua condição, né? Você reservou 30 minutos desse dia, 20 minutos, você tem 1 hora para fazer, você vai ler o texto completo, você vai ler só um pedaço, você anota tudo, como você está, o seu espírito no dia também, porque isso tem a ver com o que você está pensando, as suas preocupações, né? E aí ela fez esse diário. E ela colocava aqui, isso aqui é só uma ilustração, tá? Ela colocava a imagem da capa, porque a gente estava discutindo também, das categorias de análise dela era a multimodalidade. Então, o quanto a imagem influencia nas escolhas tradutórias, tá? E aí ela colocava a imagem, a capinha do livro, ou a página do livro, a ilustração, e ela ia descrevendo. Então, por exemplo, aqui nessa página, ela tem esse texto. E o que ela fez? Aqui embaixo, no diário, ela tem um link para um vídeo. Ela ia salvando, porque ela ia fazendo assim, o livro é em português, ela ia fazendo em libras. Então, eu acho que eu cheguei nessa formulação aqui em sinais, e ela gravava. Ela se gravava, aí depois desse exercício, ela vídeo 1, e ela colocava o link dentro do diário, e colocava no drive dela. Então, ela tinha todo o processo. Ela mudou um sinal, ela mudou um espaço, ela pensou agora em usar outra expressão facial. Então, ela ia tendo vídeo 1, 2, 3, 4, 5 da mesma página. Toda a transformação da enunciação dela em língua de sinais e o que influenciou ela para essa mudança. Então, foi bem rigoroso, assim, o uso do diário de tradução. Próxima página, próximo slide, vai mostrando outra página do livro, né, em que ela vai dizendo, aqui ela está falando da pesquisa, tá, como foi feita a pesquisa, que ela precisou pesquisar a palavra, que ela não sabia, e uma das pesquisas do livro, o livro começava assim, era uma vez, e ela
ela já ficou impactada. Como eu falo era uma vez em Libras, né? E ela teve que fazer uma pesquisa. Então, a documentação também vai no diário de tradução, a documentação da sua pesquisa, onde você teve acesso a textos paralelos, né, outros textos que também usam, são do mesmo gênero. Então, ela foi registrando tudo isso no diário da tradução. Ficou bem bonitinho o diário dela. Mas no slide seguinte, eu tenho um outro exemplo de diário de tradução, não de língua de sinais, tá? Inclusive foi retirado daquele artigo da Zavala e de outros autores. Aqui em cima, você pode trabalhar com a frase, você seleciona unidade de tradução, né? Aqui você tem o original, que está em francês, tá? E aí, 2 colunas. Então, assim, esse original, ele foi traduzido no dia 19/2/2012 por essa frase aqui em francês, em português, do francês para o português. E aí o comentário, por que você fez essa escolha? Então, a segunda coluna, você vai registrando o comentário. Porque você não faz a tradução de uma unidade de tradução e já está pronta. Você revisita essa frase, né? E você reformula. Então, você ter o processo, a sua primeira versão, segunda versão, terceira versão, e todas as reformulações que foram feitas, até chegar na última versão que você fala, opa, agora eu estou satisfeito, essa versão aqui tá boa, e você tem esse comentário do lado, o que você pensou, o que te influenciou, o que você pesquisou, com quem você conversou, tudo isso para registrar o processo. Então, esse é um outro exemplo de estrutura de diário de tradução, né, isso de línguas orais, tá? Nesse caso, francês para português. Você pode usar colunas, tabelas também para você, isso você faz no Word, você vai registrando o processo, tá? Próximo slide, por favor. Então, como você vai apresentar ao final essa tradução comentada, ela depende do que tipo de texto você está traduzindo também, tá? Então, o gênero textual, por exemplo, tradução de literatura infanto-juvenil, você tem ilustração, você tem um texto multimodal, você vai reorganizar espacialmente essas informações de outro modo. Se você está falando de um texto jornalístico, o que você está traduzindo é um vídeo de um texto jornalístico, então você tem outros modos de apresentação. Então, o que esses autores vão dizer é que o gênero, ele vai influenciar o modo de apresentação dos seus dados, tá? No próximo slide, a gente tem, revisitando os conceitos, né, um tipo de análise também que pode ser feita dentro dos estudos de tradução comentada é o aspecto ideológico-político dessa decisão tradutória. Então, você pode até nem fazer uma discussão do texto ou da estrutura do texto, mas de outros aspectos sociais, e isso também pode estar no comentário, no seu comentário de tradução, né? Por exemplo, você está traduzindo um texto, e aí está rolando socialmente uma discussão, né, nas redes sociais sobre tal aspecto. Isso influenciou o seu modo de decidir o que termo usar, né? Então, isso também tem que ser registrado, tá? Próximo slide. E aí, depois desse processo do diário da tradução feita, né, das diferentes versões, no próximo slide, o 22, eu vou mostrar para vocês alguns aspectos importantes para você apresentar no relatório final. Eu digo, relatório final o quê? O TCC, a dissertação, a tese ou o artigo. É importante você apresentar, tá, no corpo, digamos assim, da sessão de análise, o autor, a obra, a história dessa obra, porquê da escolha, né, ou seja, essa descrição pré-tradução, tá, e do próprio processo de tradução, quantas versões você fez, quais foram quantas versões foram desenvolvidas, né, e como você vai apresentar isso, apresentar a versão texto de partida e o texto de chegada. Eu já peguei tradução comentada, que você vai lendo a tradução comentada e a pessoa vai mostrando a tradução. E aí você vai vendo o texto final, a versão da tradução. Mas no relatório não tem o texto original. Aí como que você,
não apresenta para o seu leitor, você não é generoso o suficiente, apresenta para o seu leitor o texto fonte, né, e o texto final, tá? Então, é importante que na tradução tenha os dois textos. E aí, é o que esses autores vão dizer que, próximo slide, essencialmente, uma tradução comentada, você precisa apresentar de forma bilíngue, você precisa apresentar o texto fonte, tá, e o texto de chegada. No próximo slide, por favor. O slide, isso. Essencialmente, né, para a apresentação desse trabalho, então, o texto fonte, o texto de chegada, o texto de partida, né, e o texto de chegada, como também o comentário da tradução, que você, o seu comentário pode ser o comentário que você pensou no dia, que está lá registrado no diário da tradução, e o comentário, ou o comentário agora, da sua análise para esse relatório. Além disso, argumento teórico. Então, você vai comentar e vai dialogar com outros autores. Aí você vai trazer as citações, a discussão, né? E o diálogo com outros autores no seu relatório de pesquisa, tá? Próximo slide. E aí, parafraseando, né, Lucena, que tem um trabalho bem interessante sobre tradução, né, tradução de poesia, inclusive, um beijo de línguas. Então, se você está trabalhando com duas línguas, a tradução é entrelaçar entre essas línguas, tá? Então, você tem que apresentar as duas línguas no seu relatório de pesquisa. Além de apresentar as duas línguas, você tem que apresentar a sua experiência com esse beijo. Então, você vai ter que detalhar isso, por isso da tradução e essa, né, explicitação, justificar, dialogar com outros autores, dizer o pensado e por que você chegou nessa versão. Próximo slide. E aí, no próximo slide, eu vou falar após a tradução, né? Você pode apresentar essas duas traduções e, além disso, você pode, de forma mais sistemática, né, e didática para o seu leitor conseguir fazer a leitura da sua tradução comentada, numerar cada unidade de tradução, tá? Você pode, por exemplo, se for vídeo, se você traduzir um vídeo, você pode dividir o vídeo e colocar o link de cada pedacinho. Esse pedacinho de vídeo corresponde a essa tradução em português. Fica muito mais fácil do leitor compreender. Outro aspecto é disponibilizar o vídeo, colocar o link do vídeo dentro do seu arquivo do Word, do seu PDF, para que a pessoa tenha acesso ao vídeo. Você não use só a glosa ou só a imagem, né, congelada da sinalização, que o leitor possa ter acesso ao vídeo original. Muitas vezes, as pessoas colocam no trabalho, né, final, o link, vamos supor, original da página, mas pode acontecer dessa página ser tirada do ar, da pessoa retirar o vídeo. Então, é importante, se você vai publicar um material, que você copie o vídeo, que você disponibilize na sua página, para você ter a segurança que esse link esteja ativo futuramente, tá? Essas são algumas dicas que vão dar uma melhor apresentação para o seu trabalho. Um outro aspecto é trazer para a sua análise excertos do seu diário de tradução. Então, você pode estar discutindo e trazer ali um excerto do que foi pensado no momento vivido da tradução e depois retoma o momento agora da análise. Então, você traz o diário dentro da análise. Uso de glosas com a ilustração do vídeo, né? Você pode agrupar essa análise por categorias, você pode desenvolver a sua sessão de análise por categorias de análise. Então, você deixa muito mais digamos assim, organizada a sua apresentação da sua tradução. Agora, adiante, eu só vou apresentar algumas ilustrações, tá? De como a gente tem trabalhado e tem produzido algumas traduções comentadas. Então, diante das leituras e da tentativa de fazer uma melhor apresentação, a gente foi construindo os modos diferentes, tá? Então, lembra lá que, conceitualmente, os autores do campo dos estudos da tradução vão dizer assim, olha, a tradução comentada precisa de uma apresentação bilíngue. As duas línguas precisam estar no relatório da tradução comentada. Então, aqui foi um trabalho que eu fiz com a Marília,
É um artigo científico, já está publicado. Nós fizemos a tradução comentada, né, de uma poesia, O Amor à Primeira Vista, e no artigo científico nós construímos uma tabela. Na parte de cima colocamos a imagem, um print do vídeo, tem o link ali para você acessar o vídeo, então a pessoa cai na página, assiste o vídeo, e abaixo ele já vê a tradução completa da poesia. Então, a gente fez essa apresentação bilíngue, tá? No próximo slide, por favor. E aí, dando continuidade na análise da tradução, aqui eu só apresentei a tradução, tá? Só que eu apresentei assim, né? Libras e português, assim embaixo. E aí, a gente foi detalhando essa análise, dando print de alguns sinais, para mostrar o porquê da escolha, do movimento, da mão, tal, e aí, a partir, numerando as figuras, você abaixo aqui, por exemplo, a gente colocou as duas imagens, né, da sinalização da pesquisa surda, e a seguir a gente pôs só o trechinho da tradução dessa parte, e depois faz a explicação, faz a análise, dialoga com os autores, do porquê dessa escolha tradutória e tal. Mais adiante eu tenho outro exemplo. O próximo foi um trabalho desenvolvido com a Ana Gabriela, né, nós traduzimos uma outra poesia, a poesia Só Quero Mais Giz, que é uma poesia forte, que é uma poesia que traz uma discussão política, e nós desenvolvemos a apresentação dos dois, da tradução de forma diferente. Nós fizemos 2 colunas, e por estrofes, então, nós colocamos como assim, essa tradução, essa poesia, ela é bem curta, e ela tinha sinais, assim, bem visuais, então nós demos um print da sinalização, e colocamos a tradução verso a verso, tá? Estrofe a estrofe, embaixo, então fizemos a comparação dos dois. Então, é uma outra forma de apresentação bilíngue da tradução comentada, tá? Mais adiante, então, após essa parte da apresentação, no próximo slide, a gente continua na análise, na sessão de análise. Então, aí dá um destaque, tira daquela poesia completa um excerto, tá? E aí, apresenta aqui esse excerto, faz uma discussão, apresenta a versão, retoma para o seu leitor de toda aquela tabela lá, qual foi a parte que foi traduzida, e continua a sua discussão e análise do processo de tradução. Tá? Então, é uma outra forma de apresentar. Aqui, no próximo slide, eu tenho outro trabalho desenvolvido também, um trabalho em parceria com Anderson Rodrigues Alves. Nós também produzimos uma tradução comentada de uma outra poesia. Nós fizemos outra apresentação, né? Então, coloca 2 colunas também, não colocamos o print de todo o vídeo, porque eu dava muita imagem, e nós colocamos o link abaixo, e do lado a tradução realizada. Só que nessa tradução, o que nós fizemos? Nós colocamos um número em cada linha, número 1, 2, 3, porque na análise, quando eu vou retomar aquela tradução feita, eu digo, na linha 5, usamos tal expressão por conta disso e daquilo, e aí você explica para o seu leitor o processo. Então, são modos de facilitar a leitura, tá, da sua tradução comentada. Próximo slide. E aí, no decorrer da análise do artigo, aí sim, nós fizemos o print das imagens, né, só daquele verso especificamente, tá, e colocamos embaixo a tradução feita e depois a análise. Então, é um outro modo também de apresentar a tradução comentada, tá? Próximo slide, por favor. O que nós acrescentamos nesse terceiro artigo foi essa parte que está circular aí, né, é que após apresentar o texto original, a tradução feita, justificar, explicar, analisar, né, dizer de todo o processo e das escolhas, o que está recuado aí, que está circular, é um excerto, um pedacinho do diário de tradução. Então, a gente traz no texto da tradução comentada excertos do diário para dizer, no momento da tradução foi pensado isso. E aí, agora eu posso fazer uma segunda análise, tá?
da tradução feita nesse momento. Então, você tem dois momentos do próprio tradutor, o momento vivido e o distanciamento, tradução feita, e depois no processo de escrita do relatório de pesquisa, né, da análise, você faz uma segunda análise já em cima da primeira análise que está registrado no Diário da Tradução. Por isso da importância do Diário de Tradução, porque é ele que vai conseguir registrar o vivido. Depois de muito tempo, você não vai ter mais essa memória, tá? No próximo slide, eu queria ilustrar também para vocês um outro aspecto da tradução comentada, que foi do trabalho da Tailana, né? O que está aqui na primeira coluna em branco era o texto dela corrido, aí tem uma caixinha de texto com fundo verde, que ela traz um excerto do diário de tradução, tá? Um pedacinho, e ela diz assim, nessa parte, né? Eu precisei pesquisar aquela questão do Era Uma Vez, de como introduzir a história, né? Porque me parece que da forma que eu estava fazendo não era muito natural, não era de uma forma como um sinalizador nativo, e ela vai contando, e ela conta que no diário que ela precisou pesquisar. E aí no diário ela tem todas essas pesquisas que ela fez, ela visitou sites de literatura infanto-juvenil, né, de instituições, de surdos, de nativos da língua de sinais, aí você vê a história da Chapeuzinho Vermelho do Inis, você tem história do Fábio, né, então outras histórias, e cada um fazia de um jeito, ela mostra no diário de tradução dela, que tinha 4 formas diferentes de fazer Era Uma Vez. E ela escolhe uma forma e ela justifica o porquê que ela escolheu essa forma, tá? Então, por isso da importância do diário. Ok, então, eu estou mostrando agora para vocês, né, uma forma mais rigorosa, sistemática de produzir a tradução comentada, e já também a tradução comentada como um gênero textual que requer essa organização visual para apresentação. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do tipo de comentário, né? Que comentário eu vou fazer nessa tradução, tá? Então, no slide, você pode ter comentários que são microtextuais, tá? De questões muito específicas do texto, das escolhas, que seria, por exemplo, aspectos do espaço, do ritmo da poesia, da delimitação de uma metáfora em língua de sinais. Isso foi um problema de tradução que te provocou e que foi importante você refletir o porquê. Então, você pode ter aspectos mais do texto, né? Ou no próximo slide, a gente vai falar de outros tipos de comentário, que são comentários mais macrolinguísticos, né? Ou macrotextuais, digamos assim. Você pode fazer uma discussão que não está tratando do texto em si, mas está tratando de aspectos da ideologia, da cultura, de multimodalidade, outros aspectos que estão fora do texto, mas que influenciam o tradutor. Então, que comentário eu vou fazer da tradução? Depende do texto, depende qual é o seu propósito, depende de que você delimitou como objetivo de pesquisa. Nesse sentido, ela é muito, muito ampla, as possibilidades da tradução comentada, tá? O fundamental é entender que a tradução comentada, ela é o registro do processo e da sua análise a partir desse processo vivido. Por isso da importância dessa estruturação, né, desse rigor científico metodológico, tá? Mais adiante, então, acho que para finalizar, acho que eu consegui cumprir todos os meus, os aspectos que eu tinha combinado com vocês, né, conceito, estrutura, como apresentar o gênero, né, e aí no próximo slide eu queria deixar para vocês dica de leitura. Eu sei que sempre meus alunos pedem, né, então, aqui em cima a gente tem 2 dicas de leitura, o anterior ainda, por favor. Tem um texto meu que, provocada pelos autores da área, né, no slide anterior, por favor, dicas de leitura, o slide 36. Em cima, eu coloquei um texto meu, né, que é um artigo recente, que eu tento orientar, pensar junto, né, modos de estruturar essa apresentação. Foi publicado recentemente, nesse semestre, então,
Esse material vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, vocês vão ter acesso ao link, ao artigo, aí tá bem pequenininho para visualizar, mas é um artigo que fala da tradução comentada, e abaixo tem uma outra sugestão, que é uma apresentação, tem o texto, tá? O resumo expandido, uma apresentação de comunicação oral no Congresso de Pesquisa em Tradução da UFSC de 2018, da Vânia Santiago, em que ela faz uma tradução comentada de um texto jornalístico. E ela tem tanto o texto escrito quanto o vídeo em Libras, ela explica, né, nessa comunicação oral, quais os procedimentos, como foi feito, e está bem estruturado também a apresentação dela. Então, tem 2 dicas de leitura aí para vocês, espero que tenha ajudado para quem está interessado aí em fazer tradução comentada, seja, né, no TCC, quem está pensando em um projeto de pesquisa e de mestrado, ou doutorado. Então, espero que esse momento tenha contribuído de alguma forma com o trabalho de vocês, ou o que vocês podem fazer futuramente, tá? No próximo slide, então, eu queria agradecer, né, o convite, e fico aqui para daqui a pouquinho a gente conversar de novo, certo? Professora Neiva, muito bom ouvir a sua fala. Realmente é uma ferramenta nova de discussões pedagógicas e didática perante uma tradução comentada. Foi extremamente esclarecedor. Temos várias perguntas, mas a gente vai ter que selecionar e contamos com a presença da professora agora no link das lives de perguntas, juntamente com o professor Fernando e a professora Veridiane. Mais uma vez, obrigada, e mais uma vez também, obrigada pela presença dos tradutores e intérpretes que estão aqui nos ajudando nesses bastidores, como também a presença do coordenador operacional, o Arley, que está nessa operação toda de técnica, que não é tão simples quanto parece. Mais uma vez, Neiva, muito obrigada e nos encontramos daqui a pouco. Pessoal, aproveitando então, vou repetir, pessoal, aproveitando então, nós temos algumas novidades para dizer para vocês. Lá no canal, nós atingimos uma marca de mais de 1.000 pessoas curtindo. Então, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque em 2 dias nós atingimos essa marca de 1.000 e poucas pessoas. E se você quiser mais eventos como esse, curte nosso canal, marque o sininho para receber as notificações, que certamente isso nos motiva e nos faz a gente criar e planejar novos eventos, que certamente faremos isso para vocês. E temos uma novidade, é um sorteio do livro. Todo mundo perguntou nos comentários durante as palestras onde e como encontrar esse livro. Ele é da editora Apres, ele já está na 2ª edição, ele se chama Conceitos Abstratos, Escolhas Interpretativas do Português para Libras. Ele é de minha autoria, e depois eu posso... o Arley pode me ajudar a apresentar a questão do link para aquisição do livro, mas agora, nesse exato momento, nós vamos sortear esse livro aqui. Mas nós temos uma regra. Vocês precisam curtir o perfil do Instagram, vocês precisam curtir aquela foto que foi publicada lá e deixar um comentário sobre o que achou desse evento. Feito isso, nós faremos o sorteio. O Arley, ele pode nos fazer algum comentário agora nesse momento? Posso sim, professora Flávia. Então, como a professora já orientou, as regras para o sorteio, elas estão todas acontecendo no nosso Instagram. Eu vou colocar o nosso Instagram aqui na tela para vocês observarem. Então, esse é o nosso Instagram, o @lincognity, e tem essa foto oficial do sorteio, e para você concorrer ao sorteio deste livro que a professora Flávia está mostrando ali na tela. Cadê o livro, professora?
Ele está aqui. Esse livro. Então, o livro vai ser encaminhado para você. E como que faz para participar? Primeiro, você tem que seguir a nossa página lá no Instagram, o nosso perfil, segue a gente. Deixa o joinha, deixa o coraçãozinho, né, o like nessa foto, que é a foto oficial do sorteio, e deixa um comentário sobre o evento. O que você achou do evento? Qual foi a sua percepção? O que a gente pode melhorar? Porque possivelmente a gente vai fazer outros, né, professora? Um evento que nem esse, né, Warley? Pelo menos uma vez no ano a gente vai promover. Mas a gente irá promover outras formas, workshops, oficinas, voltado também para a formação de tradutores e intérpretes. Nesse ponto de vista que nós temos, em termos teóricos, que é a linguística cognitiva, esse arcabouço da linguística cognitiva. Agora nós teremos as lives das perguntas e nos encontraremos daqui a 10 minutos para esse bate-papo juntamente com os palestrantes que estarão lá presentes. Muito obrigada a todos. Não deixe de curtir o nosso canal no YouTube. Também não deixe de curtir para participar desse sorteio. Estamos juntos. Esperamos você. Obrigada.